Boa tarde. Estamos iniciando a aula de hoje da disciplina de placas e cascas do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC. Nesse curso, além das placas e cascas, também estamos estudando as chapas. Chapas são estruturas finas, né? Uma dimensão, a sua espessura é muito menor que as outras duas. Essas peças planas têm carregamento no plano delas. Se o carregamento fosse perpendicular ao plano, seriam placas. Então, no momento, nós vamos estudar chapas e particularmente a aplicação do método dos elementos finitos para a solução de problemas de chapas estáticos. Nós já vimos na aula anterior o uso de elementos triangulares. E foi dito lá que os elementos triangulares não eram tão bons porque eles tinham tensões constantes no interior do elemento. Hoje nós vamos ver um elemento melhor, né, que é o elemento retangular para a modelagem, né, por elementos finitos de chapas. Esse elemento retangular foi primeiro proposto em 1954 pelo professor Johann Argyris. Ele é grego, né, com esse nome, mas na época ele trabalhava na Inglaterra em engenharia aeroespacial. E lá na Inglaterra ele é conhecido como John Argyris. Ele depois foi para a Alemanha, depois da guerra, né, e lá se tornou um professor da Universidade de Stuttgart. Uma boa parte do que nós vamos falar hoje já foi visto em teoria da elasticidade em duas dimensões e também quando foi examinado o elemento triangular de chapa. Vamos aqui trabalhar basicamente com chapas retangulares, né, que são propícias para serem divididas em elementos retangulares. O exemplo que nós vamos apresentar mais ao final da aula de hoje é uma chapa retangular, né, de comprimento de 8 centímetros, uma altura de 2 centímetros. O material é um material hipotético aqui, com módulo de elasticidade de 1 milhão de newtons por centímetro quadrado, um coeficiente de Poisson 0,3, que é típico de metais. E nós estamos calculando aqui o deslocamento vertical da extremidade livre dessa chapa, a outra extremidade está engastada, devido à aplicação de uma força vertical V de 1.000 newtons, aqui 1 quilonewton nesse ponto. Como em elementos finitos só tem sentido, né, trabalhando com computadores, então a quantidade de divisões aqui, quantidade de elementos que nós podemos dividir, não é um problema, porque o computador vai se encarregar de fazer isso num tempo muito curto, né? Nós hoje dispomos de computadores muito velozes e com memórias enormes, né? Então isso se deixou de ser um problema fazer modelagens mais melhores, né, com elementos finitos. Então, vamos começar dizendo que um elemento retangular tem, obviamente, 4 nós, né, e cada um desses nós tem 2 deslocamentos. Nós vamos, como sempre, começar de um nó
arbitrariamente escolhido. Aqui eu escolhi nesse quadrante superior aqui, dessas referências x e y. Então, está aqui Q minúsculo 1 e Q minúsculo 2, que são os deslocamentos desse nó, e aí no sentido anti-horário, né? Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Então, o vetor de deslocamentos nodais, Q minúsculo, tem 8 componentes, que são os 8 deslocamentos dos nossos nós. O que nós queremos, como sempre, né? Já foi dito isso em várias vezes, é ser capaz de determinar os deslocamentos U e V, U na direção de X e V na direção de Y, em qualquer ponto no interior do elemento. Então, são funções, né? U e V são funções de X e de Y. A aproximação é feita com o uso de funções mais simples, multiplicadas pelos deslocamentos nodais. Dessa forma, né, as duas funções U e V no interior do elemento são aproximadas, né, em função desses 8 valores, desses 8 deslocamentos nodais. Então, aqui nós temos uma matriz N de funções de forma, que a gente chama, shape functions em inglês. Nós temos, então, para o U, 8 funções e para o V, outras 8 funções. Então, são 2 linhas e 8 colunas. Essas funções nós vamos escolher, como sempre, no método dos elementos finitos, de forma que o deslocamento vale 1 num nó e 0 nos outros nós do elemento. Aqui nós temos 4 nós, então, essas funções aqui vão ser escolhidas de forma que elas valem 1 num dos 4 nós e 0 nos outros 3 nós. Essas funções são necessariamente quadráticas, né? Pelo menos, porque não pode ser um plano, como no caso do elemento triangular, porque no elemento triangular, três deslocamentos, 3 pontos, definem um plano. 4 valores arbitrários não definem um plano, né? Claro, não é possível, no caso geral. Então, nós estamos trabalhando com funções quadráticas. Vocês podem verificar que essas funções aqui que eu coloquei, elas têm essa propriedade, né? Se a gente substituir aqui as ordenadas desses nós, elas valem 1 num nó e 0 nos outros, conforme o nó que eu escolher aqui para usar as funções. E aqui as variáveis são x e y, né? As ordenadas dos pontos no interior do nosso elemento quadrado. Quadrado não, retangular. Para, então, formular a teoria aí que nós vamos usar, nós vamos recordar o que foi visto lá na primeira aula sobre teoria da elasticidade em 2 dimensões, em particular a definição de deformações dadas pelo matemático francês Cauchy. Isso aqui eu já mostrei várias vezes, vou passar rapidamente, né? Se eu tenho um ponto, eu tenho deslocamentos U e V, né? São funções, né? U de x e y, que são as ordenadas de P, e V, que é uma função também de x e de y, as ordenadas de P. Então, o P sai daqui e vai para P'. Um outro ponto a uma distância dx, um ponto A, vai para a linha. Como é um ponto distante dx, ele tem uma variação aqui dos deslocamentos U e V. Da mesma forma, um ponto B aqui distante, um dy do ponto P, os deslocamentos dele não são os mesmos de P, são um pouquinho diferentes, né, devido a essa distância dy. E nós definimos, né, a deformação εx na direção de x como a diferença de comprimento desses segmentos dividido pelo comprimento original. Substituindo aqui os valores, a gente chega à conclusão que o εx, a deformação na direção de x, é a derivada da função u em x. O εy, a deformação na direção de y, é a derivada da função v em y. E a distorção, a mudança de ângulo, como vocês podem ver aqui
o PA e PB são ortogonais, e P'A'B e P'B não mais, né? Tem uma variação de ângulo aqui, uma distorção. Então, essa distorção gama XY é a derivada da função U em Y mais a derivada da função V em X. Lembrando que essas funções U e V são funções de X e de Y, né? Então, são derivadas parciais. E a gente pode escrever dessa forma matricial, em que o U é o vetor das funções U e V, e o L é um operador diferencial. Então, o εx, por exemplo, é del U, del X. O εy é del V, del Y. E o gama XY é del U, del Y e del V, del X, somados. Então, colocamos aqui numa forma matricial. Essas deformações são proporcionais às tensões por meio da lei de Hooke, que diz que elas são linearmente proporcionais. E o que a gente vai querer aqui é poder escrever a energia de deformação da nossa chapa. Se fosse numa única dimensão, a tensão sigma seria proporcional à deformação epsilon por uma constante física do material, que é o módulo de elasticidade. Então, está aqui a relação linear entre sigma e epsilon, né? E a área embaixo dessa linha aqui, dessa relação, tem unidades de trabalho por volume, né? De energia por volume. Integrando para todo o volume da chapa, a gente tem, então, a energia de deformação de um elemento de chapa. A lei de Hooke, para duas dimensões, é colocada nessa forma matricial, em que o vetor das tensões, sigma, que contém sigma x, sigma y e tal xy, a tensão tangencial no plano xy, é proporcional ao vetor das deformações, εx, εy e gama xy, por meio dessa matriz aqui de coeficientes elásticos, onde nós temos o E, que é o módulo de elasticidade, e o nu, que é o coeficiente de Poisson, que eu já falei várias vezes, né? É aquele coeficiente, se você estica uma chapa num sentido, ela diminui no outro. Se você aperta, ela aumenta no outro. É isso que é identificado por esse V. E agora, para calcular a energia de deformação, nós vamos fazer um produto escalar do vetor das epsilon, né, das deformações, pelo vetor sigma das tensões, e integrar para todo o volume do elemento. Só que nós não temos as funções U e V explicitamente em função de x e de y. O que nós temos é uma aproximação dessas funções U e V através daquelas funções de forma, shape functions, né, multiplicadas pelos deslocamentos nodais. Então, as nossas incógnitas são apenas os 8 deslocamentos nodais e não as funções propriamente ditas. Como para achar a deformação eu preciso aplicar aquele operador diferencial, ele aplicado então às funções de forma n, resulta uma matriz B. E com isso eu consigo chegar então numa nova apresentação para a energia de deformação do elemento, onde aparece aqui uma integral de volume de B transposto vezes Z vezes B, pré-multiplicado pelo vetor dos deslocamentos nodais transposto e pós-multiplicado pelo vetor de deslocamentos nodais. Isso aqui tem, se vocês analisarem aqui os índices dessas matrizes, isso aqui tem dimensão 1, né? É um escalar, como esperado, né? Porque isso aqui é energia de deformação. E aí nós aplicamos a equação de Lagrange. Como ainda estamos na estática, nós podemos desprezar aqui a parte de energia cinética, e o lagrangiano vai ser simplesmente a energia menos a energia potencial total V, que por sua vez é a energia de deformação menos o trabalho das forças externas conservativas. Quais forças são essas, né? São as forças aplicadas nos nós, nos 4 nós do nosso elemento. Vou usar a letra Q maiúsculo para
dizer que é a força na direção do Q minúsculo correspondente, né? Então, aplicando Lagrange, como nós não temos energia cinética no problema estático, recaímos nessa equação aqui que tem um significado muito importante, né? A derivada do energia potencial total nos deslocamentos igual a zero corresponde ao equilíbrio. Isso aqui é um teorema clássico, né? O teorema de Lagrange, em que se diz que o equilíbrio de um sistema mecânico é um ponto de mínimo da energia potencial total. Em estática, né? Claro, energia, quando tiver cinética tem uma outra configuração, mas essa aqui vale para estática. Então, fazendo isso, nós chegamos aqui numa expressão de equilíbrio do elemento. Uma matriz K minúsculo, que é a matriz de rigidez do elemento, multiplicado pelo vetor dos deslocamentos nodais, é igual ao vetor dos esforços nodais, Q maiúsculo. Esse K minúsculo, a matriz de rigidez do elemento, tem, então, essa expressão que está aqui. No elemento triangular que nós vimos na aula passada, a B era constante. Mas aqui não é mais, né? Porque as nossas funções agora são quadráticas. E quando nós aplicamos, então, derivadas a essas funções, elas ficam funções lineares, mas são funções, né? Então, não dá para tirar para fora dessa integral que está aqui, de volume. Eu fiz essas integrais e tenho aqui os resultados, mas o professor Argyris, quando ele apresentou esses resultados em 1954, ele não foi por esse caminho, ele usou a teoria da elasticidade mesmo, né? E conseguiu achar esses valores na raça, né? Que eu não faria hoje em dia, né? Para facilitar a apresentação aqui dos resultados das integrais, eu separei o K em duas matrizes, uma KD, que é multiplicada por essa constante física aqui, E dividido por 1 menos nu quadrado, e uma KS, que está afetada por uma propriedade física G, chamado módulo de elasticidade transversal, que é o E, o módulo de elasticidade, dividido por 2 vezes 1 mais o coeficiente Poisson nu. Então, está aqui a matriz. Isso aqui foi obtido, então, por integração, né? E realmente dá um trabalhão, mas não precisa, porque isso aqui já foi feito, né? É só usar o resultado na implementação no programa que nós vamos apresentar, né? Um programa em MATLAB que tem isso já implementado. Nos programas comerciais de elementos finitos, eles fazem integração numérica dessas funções, com todos os problemas que existem, né, em integrações numéricas, né, que tem problemas de precisão, logicamente. Isso aqui é um resultado exato. Aqui está a KS também, que foi obtida por integração. E, finalmente, nós vamos montar agora a matriz de rigidez da estrutura, K maiúsculo, né? Como é que se faz isso? Com este algoritmozinho que aqui está. Nós fazemos um loop para cada um dos elementos, né? Se você tiver, por exemplo, 10.000 elementos, esse loop vai rodar 10.000 vezes, né? Em cada um dos elementos, eu vou calcular a casinho usando essas expressões, né? KD e KS, que nós vimos agora há pouco. E depois nós vamos jogar cada um dos coeficientes dessa matriz, né? É 8 por 8, né? São 64 coeficientes, né? Na sua posição definida na estrutura. Por quê? Porque na estrutura, cada nó vai ter um número de deslocamento, né? Digamos que eu tenha 100 nós, cada nó tem 2 deslocamentos, então eu tenho uma numeração de 1 a 100 aí desses deslocamentos. Como é que eu descubro qual é o número dos deslocamentos para cada elemento? Usando uma matriz LM, que vocês vão ver no programa. Essa matriz guarda para cada elemento qual é a numeração dos deslocamentos dos nós dele na estrutura, no sistema global da estrutura. Então, vamos ver isso na prática com essa chapa aqui que já foi apresentada para vocês, né? É uma chapa retangular,
comprimento de 8 centímetros, altura de 2 centímetros, engastada aqui nessa face, então ela não pode se movimentar aqui, e está livre para se deslocar nessa extremidade da esquerda, onde está aplicada uma força vertical V, de 1 kN, 1000 newtons. O material é um material hipotético aqui, eu não vou comentar. Como eu disse, o computador faz para nós o trabalho bruto, né? Então eu posso dividir em muitos elementos aqui. Então aqui o que eu fiz foi dividir em 64 elementos finitos quadrados de meio por meio centímetro. E rodando o nosso programinha, nós chegamos no resultado que o deslocamento aqui do ponto zero, né, dessa extremidade aqui livre da nossa chapa, é 0,2585 centímetros. Para ter um parâmetro de comparação, eu fui buscar lá na resistência dos materiais, que aqui na UFABC é chamada de mecânica dos sólidos, né? Fui buscar lá o resultado exato para uma viga em balanço, com uma carga na ponta da viga e engastada do outro lado, obviamente, né? Esse resultado é esse que está aqui, ó, VL ao cubo sobre 3EI, E é o modo de elasticidade, o I o momento de inércia da seção. É uma seção retangular, né, de altura 2 e espessura 1, então é base vezes altura ao cubo sobre 12. Chegamos nesse resultado para o momento de inércia. E o cálculo aqui deu 0,256 centímetros, né, que está muito bom, né, compara bem com o resultado de elementos finitos. Embora esse aqui não seja a solução exata de um problema de teoria de elasticidade em duas dimensões, é um problema de resistência dos materiais em uma dimensão, é uma viga, né? E, portanto, ele não, por exemplo, não leva em consideração as deformações de distorção, né, que acontecem, né, os gamas aí. Só leva em consideração as deformações longitudinais, né, epsilon-x. De qualquer forma, o elemento retangular é bem melhor do que o elemento triangular, porque ele tem valores de deformação e de tensões variáveis no interior dele. O triangular, como nós vimos na aula passada, as tensões são constantes no interior do elemento. E para conseguir, então, um bom resultado, nós temos que dividir em muitos elementos. Aqui também, como eu disse, não há necessidade de economizar aí, porque os nossos computadores têm muita memória e muita velocidade. Então, nós podemos fazer uma boa discretização do nosso problema. Mas não excessiva, tá? Tem coisas que não precisa fazer. A gente pegar, por exemplo, uma viga em balanço como essa e querer discretizar com 1 milhão de elementos, vai funcionar, o programa vai dar um resultado, mas provavelmente não vai mudar muito desse valor que está aqui. Uma dica prática é vocês fazerem uma discretização, depois dobrar essa discretização e ver o que mudou no resultado. Se não mudou muito, está tudo bem, para por aí. Se mudou, de novo, dobra a discretização, vê o que vai acontecer. Então, vai dobrando até que chegue num resultado razoável, e mais do que isso, é perda de tempo e perda de recursos.